Portugal está cada vez mais pobre. Eu pensei em conhecer Portugal, mas Portugal, para minha visão, eu não vejo uma cidade... Tipo assim, por exemplo, os salários são muito baixos. Eu vejo muito brasileiro. O nosso país, quem pensar que é um país rico, não é um país rico. Eu que já andei por lá, sei que não é um país rico. Agora em impostos, pagamos mais impostos que ali em certos casos. Estima-se que em cada 10 trabalhadores, um deles é pobre. Antigamente, os escravos trabalhavam a troco de comida e de dormida. Era garantido. Hoje em dia, infelizmente, para algumas pessoas, nem isso é. E mesmo aqueles que conseguem resistir vivem em dificuldades. Estima-se que 40% da população portuguesa vivem em agregados familiares que não têm capacidade para trocar a mobília de casa ou para pagar uma semana de férias. E 30,5% da população não tem capacidade para enfrentar uma despesa inesperada sem ter que recorrer a um crédito. E porquê é que isto acontece? Primeiro foi o Covid, depois a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e um conjunto de situações que originaram a inflação. Entre 2020 e 2024, por exemplo, a fruta e os legumes inflacionaram 32%. Já as casas, 105%, mais que duplicaram. E os salários, claramente que não acompanharam, nem para lá caminham. Uma empresa como esta, com empregados e tudo, há meses que não ganha nada. E há pessoas que pensam que as pessoas que ganham. Eu, como estava a ler ainda, foi a França. É a reforma e o que fiz lá. Cá não. Em 2025, o salário mínimo nacional são 870 euros brutos, ou seja, 750 euros líquidos. Analisando tudo isto, é perfeitamente natural que Portugal seja o país da Europa com maior número de imigração e o 8º em todo o mundo. Ou seja, é um bocado mau. Estima-se que nos últimos 20 anos, 15% da população portuguesa saiu porque foi à procura de oportunidades noutros países. E muito bem, de nada vale a pena lamentar, temos sim é que encontrar soluções. E a questão que se coloca é, será que Espanha, o nosso país vizinho, é melhor que Portugal? Como vocês sabem, eu estive na Suíça e a distância é algo que é complicado de lidar, seja pela nossa família ou pela saudade do nosso país. E Espanha, por outro lado, fica mesmo aqui ao lado e a verdade é que conseguem ter uma melhor qualidade de vida em relação a Portugal. Vigo, por exemplo, fica a cerca de 2 horas de minha casa. Se eu vivesse aqui todos os fins de semana, podia visitar a minha família e se calhar não, de certeza tinha um pouco mais de qualidade de vida. Se calhar foi a pensar nisso que 250 mil portugueses vieram viver para a Espanha e 50 mil deles estão aqui a viver na Galícia. E tu então já estás em Espanha há quanto tempo? Eu já faz 8 anos, irmão. Eu fui no Porto esses tempos, fui lá no Porto conhecer. Nós somos de lá. Do Porto, ó, bonita cidade, hein, velho. Só que eu vou falar a verdade pra você, eu tive uma pequena sensação um pouco estranha em relação aos meus próprios conterrâneos, os próprios brasileiros aí. Okay. Por quê? Porque eu chegava num restaurante, o garçom era um brasileiro, o cozinheiro era brasileiro, o cara que pedia dinheiro na rua era brasileiro, o cara que tava cantando na rua era brasileiro. Aí eu ficava assim, caralho, parece que eu tô no Brasil, só que com uma estrutura diferente, sabe? Aí algumas vezes eu me lembrava que eu tava em Portugal, porque vinha sempre alguma pessoa, um senhor maior, assim, de uma idade mais avançada e tal, aí falava, opa, o que está fazendo com essas tábuas escritas aí, opa? Itália, sim, estou em Portugal. Escolhi estas duas cidades para fazer a comparação porque, apesar de diferentes, têm muitas parecenças, seja no estilo de vida ou nos serviços que oferecem. Ambas têm aeroporto, comboios, centros comerciais e tudo o que é necessário para uma cidade ser independente. Aqui eles têm o Porto Comercial de Vigo, que está mais ligado ao peixe. Aí no Porto temos o nosso Porto de Leixões, que está ligado a toda uma indústria, tal como este, mas nós estamos mais ligados ao vinho do Porto. Para além disso, no Porto, nós somos o centro económico do norte de Portugal e eles aqui em Vigo também são uma cidade muito importantíssima na Galícia. Portanto, já dá para reparar que emprego em ambas as partes não falta. Sendo assim, já deu para compreender que esta comparação é justa e vamos dar início à mesma. Em Portugal, um salário mínimo líquido são cerca de 750 euros, na Espanha são 1050. Nesta comparação, vamos imaginar que é um casal e que ambos têm um salário mínimo e estão a viver juntos. Em Portugal, teríamos um orçamento mensal de 1500 euros, enquanto que em Espanha seria de 2100. Uma diferença de 600 euros, que à primeira vista pode não parecer impactante, mas é isso que vamos descobrir, onde é que é possível ter uma melhor qualidade de vida. Mas então o quê? Só foste essa vez ao Porto? Só fui essa vez, irmão. Na verdade, eu nunca pensei muito em Portugal pra ir curtir e tal. Eu pensei em conhecer Portugal, mas Portugal, pra minha visão, eu não vejo uma cidade... Tipo assim, por exemplo, os salários são muito baixos. Eu vejo muito brasileiro.
quase não vejo os portugueses da nossa idade provavelmente estão fora de Portugal. Estão no Canadá, estão na Alemanha, estão na Suécia, e eu gosto de conhecer a cultura local. Um exemplo, a primeira vez que eu fui para lá, eu praticamente só vi brasileiro. E eu achava que a impressão seria muito mais da hora se eu visse muito mais portugueses, entendeu? Para conhecer a cultura portuguesa, porque eu conheci a cultura portuguesa explicada por um outro brasileiro, é mesmo de eu chegar na internet e colocar ali cultura portuguesa e tal. Queria saber como eu vivia, que eu estou aqui 1 ano e pouco. Eu aprendi a cultura daqui da Galícia, eu aprendi o que foi a retirada dos franceses da Galícia, todos os problemas que tiveram durante a história. Em Catalunha também, a parte separatista, sabe? Eu aprendi essa cultura. Por isso que eu também, além de tudo do skate, das pessoas, de tudo que eu conheci, eu gosto da cultura, sabe? E eu acho que no dia que eu fui em Portugal, eu não senti tanta cultura. Primeiro ponto, e é aqui que está a maior diferença, é na habitação. Após uma breve pesquisa, encontrei um apartamento no centro de Vigo, T1, moderno e mobilado, por apenas 480 €. Já nos arredores do Porto, o mais barato que encontrei custa 700, é um pouco mais antigo, não é mobilado, e um salário em Portugal acabou de ir à vida, é surpreendente. Depois, eletricidade e água, é normalmente igual, por isso coloquei 90 € em ambas as partes. Alimentação, aqui voltamos a ter uma diferença, em Espanha também consegue ser um pouco mais barato. Claro, isto com umas compras bem feitas, por mês eu diria que 300 € para o casal é possível aqui em Vigo pela minha pesquisa. Já em Portugal cerca de 350, porque o IVA aqui é um pouco menor, é 21%, enquanto que em Portugal é 23%, e aí está essa diferença. Para além disso, também Vigo, Espanha, está mais bem localizada geograficamente e tem acesso a produtos do resto da Europa, que para Portugal já saem ligeiramente mais caro. Um pacote de internet com canais é parecido em ambos os lados, portanto 40 €. Agora vamos ao gasóleo, aqui é que existe uma pequena diferença. Segundo o website Comparing, no dia de hoje o gasóleo mais barato em Vigo está a 1,29 €, enquanto que no Porto está a 1,49 €, uma diferença de 20 cêntimos por litro. Vamos supor que eu trabalho a 10 km de casa e tenho um carro que é económico, a gasóleo. A testar o depósito em Vigo ficaria por 65 €, enquanto que no Porto ficaria por 75 €. Vamos supor que a outra cabeça do casal, a minha namorada, só faria metade dos quilómetros e metemos 30 € em gasóleo para ela em Vigo e 40 € no Porto. Então, a diferença é à volta de 20 cêntimos por litro. Acho que vale a pena. Tanto fica longe para ir aqui à Portuguesa, como eu vivo aqui mesmo ao lado da Fortaleza, fora. E então vou meter gasolina lá, que é mais barata que aqui. É triste, mas o nosso país é assim. O nosso país prefere ter as coisas em cima, perder por vezes de vender, não é? Mas é isto. Vamos adicionar 100 € para lazer, 70 € para outras coisas e 30 € para barbeiro. Ou seja, sobram cerca de 895 € que o casal pode utilizar para criar uma reserva, para viajar ou simplesmente para gastar e ter uma vida com melhor qualidade. Em Portugal sobra apenas 5 €. Resta reforçar que nesta comparação coloquei 100 € para lazer em ambas as partes, contudo, aqui em Espanha, ainda que não seja muito notório, acaba por ser um pouco mais barato às vezes comer fora ou até mesmo ir ao cinema. E também claro que não meti aqui gastos que outras pessoas possam ter, como fumar e tudo mais. Foi uma comparação um pouco mais genérica, mas que efetivamente dá para comprovar que viver especificamente aqui em Vigo acaba por ser mais barato que viver no Porto ou arredores, Vila Nova de Gaia, etc. Por que você com 30 anos tem que ter uma família? Porque você tem que estar estável. 30 anos você é uma criança ainda, basicamente. Você está vivendo, está aprendendo as coisas da vida. Então, tira esse peso da cabeça e vai viver, mano. Eu vim de São Paulo, eu sou de São Paulo, do litoral de São Paulo, só que eu vim para umas férias de 2, 3 semanas e nunca mais voltei. Onde? Em Barcelona, cheguei em Barcelona primeiro. Todos os skatistas do mundo um dia sonham em um dia chegar em Barcelona. Isso estás a falar aqui, é tipo meio galego. Desculpa, irmão, eu sou há tanto tempo fora que eu já acabo, meu pensamento pensa em espanhol, em galego, em italiano. E aí eu tenho mais dificuldade, tenho muita dificuldade de falar Italiano? português. Já estiveste a viver em Itália também? Não, mas eu trabalhava eu já fui na Itália e eu trabalhava sou pizzaiolo italiano. Trabalhava na pizzaria italiana.
Capito. E aí meu chefe falava comigo italiano, aí eu ficava meio E tu aprendeste? O Murilo tem boa energia, acho que isso deu para perceber, por isso quis ficar mais um pouco para tentar compreender a vida dele e o que é que levou a ir de férias para Barcelona e nunca mais regressar ao Brasil. Isso é tudo menos normal. Ele é louco por skates e explicou-nos porque é que Barcelona é tão conceituado nesse mundo. Se queres assistir ao vídeo completo, que acredita que vale a pena, passa no comentário fixado, adere ao meu Patreon, dessa forma contribuis para eu continuar a fazer um bom trabalho e assim estás mais próximo de mim também. Portanto, espero-te do outro lado do Patreon e até já, meu irmão.